Olá, povo, vocês estão bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de conditional sentence, 1, 2 and 3, que é a mesma coisa que if clause tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E o que é uma if clause? Basicamente é a frase do se. É quando a gente diz assim, se chover, eu não irei à praia. Ou quando eu digo, se chovesse, eu não iria à praia. E ainda, se tivesse chovido, eu não teria ido à praia. Essas três frases que estão aparecendo aí para vocês são orações condicionais, que é basicamente quando o se cria uma condição para que alguma outra coisa aconteça. E lá no comecinho eu já tinha falado que existem três tipos, e acho que já deu para perceber que essas três frases se referem ao tipo 1, ao tipo 2 e ao tipo 3, que algumas gramáticas também vão chamar de condição real, condição imaginária ou condição hipotética. Vamos parar um pouquinho para pensar do porquê desses nomes. No primeiro tipo, se chover, eu não irei à praia, essa condição se chover soa que está no futuro, e não irei à praia com certeza é futuro. E como a gente está falando de futuro, isso quer dizer que pode ou não chover e eu posso ir ou não à praia. É uma possibilidade real de acontecer. Existe chance de chover e existe chance de eu não ir à praia, nesse caso da frase. Já na frase, se chovesse, eu não iria à praia, esse se chovesse dá a ideia que não necessariamente choveu, assim como não evidencia que eu fui à praia. Nesse tipo de frase, a gente está imaginando uma situação que não necessariamente aconteceu, por isso que é chamada de imaginária. Por último, se tivesse chovido, eu não teria ido à praia, isso quer dizer que não choveu e eu fui à praia normal. A gente só criou uma hipótese caso chovesse, portanto, uma condição hipotética. Beleza, é legal entender a ideia por trás de cada um dos tipos. Mas também saber o que é tipo 1, tipo 2, tipo 3 vai ser bem útil para saber qual regra utilizar. Bora começar com a tipo 1 então, ou seja, se algo acontecer, outra acontecerá. E para a gente fazer esse acontecer em inglês, a gente vai ter que conjugar o verbo nessa posição aqui no tempo presente. Já o acontecerá tá fácil de identificar até em português, que a gente vai precisar usar um futuro. E para quem não lembra mais nada do que é presente e o que é futuro, vamos fazer uma mini revisão aqui. Para a gente conjugar um verbo na afirmativa no tempo presente, basta a gente colocar o sujeito e verbo e mais nada. Exceto se esse sujeito for ou representar o he, o she e o it. Para esses três caras, a gente vai ter que usar verbo mais as regrinhas de S. Para negar, basta usar don't ou doesn't para o he, she, it, mais o verbo, sempre sem S. E para perguntar quem vai me ajudar a fazer a interrogativa é o do, does, o sujeito e o verbo sempre sem S. Bem resumido, tá? Já o futuro era super fácil fazer. Para afirmar no futuro, a gente coloca o will e o verbo que a gente quiser, não tem diferença para he, she, it, para ninguém. Para negar, will not ou won't, que é mais fácil decorar que fica won't mesmo, mais o verbo. E para perguntar, will, sujeito e verbo. Então, mantendo o mesmo exemplo que a gente começou a trabalhar na aula, se chover, eu não irei à praia, eu identifiquei o chover, que tem que ser conjugado no tempo presente, e esse não irei, que é o nosso futuro. O say em inglês, a gente vai falar if, por isso que essa matéria também pode ser chamada de if clause. O chover, em inglês, toda vez que a gente se referir a clima, o sujeito é o it. E it a gente viu no nosso mini resumo que precisa de regra de S. Então vai ficar it rains. E aí, não sei se vocês repararam, tem uma vírgula aqui. Segura um pouquinho esse caso da vírgula, presta atenção nela que daqui a pouco a gente volta a falar dela. E o não irei, isso daqui é futuro, de acordo com o mini resumo, vai ficar I want to go. A praia em inglês, a gente fala to the beach. Então, reparem que a gente usou bem certinho a ordem da gramática. Rains no presente e want to go no futuro. E esse é o primeiro caso do tipo 1. Existe um segundo caso que vai pedir uma estrutura um pouquinho diferente. Então, ainda na tipo 1, a gente pode ter a seguinte frase. Se algo acontecer, faça algo. Vamos identificar as estruturas. Esse acontecer vai ser tempo presente, igualzinho o caso anterior. Já o faça algo, a gente está dando uma ordem, a gente está fazendo imperativo. Então, vamos lá. Revisão de tempo presente a gente já fez. Basicamente, é verbo com S ou sem, don't, doesn't mais verbo. Pergunta é rara acontecer nesse tipo de gramática. E para fazer uma ordem, ou seja, um imperativo em inglês, é super fácil. Basta você começar direto sua frase com o verbo. Sem to, sem nada na frente. Então, por exemplo, abra a porta, open the door. Não abra a porta, basta usar o don't na frente do verbo. Então, ficaria don't open the door.
Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. Se ela chegar, me avise. O se em inglês é o if. Ela chegar, a gente vai ter que conjugar no presente. E como she tem o S, a gente vai falar she arrives. Vírgula, segura essa vírgula que a gente já fala dela. Me avise é uma ordem, então a gente tem que começar essa frase direto com o verbo. E vai ficar let me know. Notem como arrives é presente e o let é direto à ordem. Beleza, como essa matéria já é 1 milhão de coisas para saber, vamos fazer um mini resumo do que a gente falou até agora e eu já vou explicar o caso da vírgula. If clause tipo 1, ela é feita pelo if, logo em seguida o verbo tem que ser conjugado no presente, depois do presente vai ter uma vírgula e depois essa vírgula vai ter o futuro e para ajudar vocês, futuro se resume a colocar o will mais verbo. Agora, vamos supor que essa vírgula não estivesse no meio da frase e sim o if fosse parar ali no meio. Se vocês se depararem com essa posição do if em exercícios, basta saber que vocês vão ter que trocar as matérias de lugar. Então, a if clause tipo 1, com o if no meio da frase, vai ficar primeiro conjugando o verbo no futuro, ou seja, will mais verbo, e só depois o presente. Então, a frase começou com if, presente, vírgula e futuro. Se o if aparecer no meio da frase, futuro, if, tempo presente. A gente inverte a ordem das gramáticas, ok? E ainda nessa pegada de fazer resumo do resumo, no tipo 1 a gente ainda tem o caso de colocar if, tempo presente, vírgula e fazer o imperativo, que é basicamente verbo ou don't mais verbo. E encerramos tipo 1. Agora vamos falar do tipo 2, que é se algo acontecesse, outra aconteceria. Identificando as estruturas verbais, esse acontecesse a gente vai ter que conjugar verbo no passado simples. E esse aconteceria é um tempo verbal que a gente chama de condicional em inglês, mas que é super fácil. Vamos lá, fazer revisão de passado simples. Como é que a gente fazia isso? Passado simples era feito com o verbo mais ed, se o verbo fosse regular. E se ele fosse irregular, você podia procurar ele na tabelinha de verbos irregulares e achar como é que ele fica na segunda coluna da tabela. Para negar, bastava colocar didn't e o verbo sem ed, sem segunda coluna, e para perguntar did, sujeito e verbo normal também, sem alteração nenhuma. E em inglês, para a gente fazer esses irias do verbo comeria, beberia, andaria, aconteceria, basta colocar would na frente do verbo. Para negar, would not ou wouldn't, mais o verbo, e para perguntar would, sujeito e o verbo. Mesmo exemplo que a gente está usando na aula. Se chovesse, eu não iria à praia. Para o chovesse, a gente vai ter que usar passado simples e o iria, a gente vai ter que usar o would. Então, essa frase ficaria assim, ó. If it rained, com ed, vírgula, I wouldn't go to the beach. If, o passado simples rained, vírgula, wouldn't go, como não iria. Bora fazer resumão da tipo 2. Eu vou precisar de if, passado, vírgula, would mais o verbo. Diferente da tipo 1, não existe uma outra estrutura aqui, mas eu vou ter que fazer uma observação sobre esse passado aqui. E essa observação tem a ver com toda vez que eu tiver um verbo to be nessa posição aí da frase. E o to be, que é ser estar, no passado era was ou were. Was para I, he, she, it, e were para you, we, they, beleza? Porém, exclusivamente nessa matéria e nessa posição da frase, a gente não vai usar was, a gente vai usar were para todo mundo, por mais estranho que isso soe. Por isso que na música da Beyoncé ela cantava If I Were a Boy, e não If I Was a Boy. Tem um monte de música aí de exemplo. Então, retomando o nosso resumão desse tipo, eu vou ter que usar if passado, se esse passado for to be, vai ter que ser were obrigatoriamente, vírgula, would mais verbo. Agora ficou completinho. Tá acabando, povo. Vamos falar do terceiro e último tipo. A frase, se algo tivesse acontecido, outra teria acontecido. Tivesse acontecido, a gente vai ter que usar past perfect. E para dizer se teria acontecido, a gente vai ter que usar uma gramática chamada conditional perfect, que a gente já vai ver o que é. Ok, past perfect. Esse tempo verbal é a junção do had mais o verbo na terceira coluna daquela tabela. Se não tiver na tabela, vai ser com ed mesmo. Para negar, a gente vai ter que usar o hadn't e o verbo vai permanecer na terceira coluna. E se fosse perguntar, bastava atacar o had antes do sujeito e continuava a frase. Já o conditional perfect é a junção do would have mais o verbo na terceira coluna, o ed. Para negar, would not ou wouldn't have mais verbo na terceira coluna. E para perguntar, é o would que vai lá na frente de tudo. Quem manja de tradução
vai por tradução. Tivesse é o verbo ter no passado, é o had. Acontecido é sempre a terceira coluna. Do outro lado, teria é a junção do would mais o have, certo? Assim como comeria é would eat, assim como faria é would do. E acontecido é verbo na terceira coluna, o ed. Então, se você conseguir ir por tradução, vai por tradução. Então, a frase, se tivesse chovido eu não teria ido à praia, a gente cansou de ver que o se é o if. Tivesse chovido, vai ficar it had rained, vírgula. Esse eu não teria ido vai ficar I wouldn't have gone e a praia to the beach. Então, se é o if, o past perfect é o had rained, o conditional perfect é o would have gone. Resumão da tipo 3, if, had mais verbo na terceira coluna, vírgula, would have mais verbo na terceira coluna. Lembrando que essa terceira coluna, se não tiver na tabela, é porque é ed. E retomando uma coisa que eu já falei lá no começo, se esse if vier no lugar da vírgula que tá aparecendo aí para vocês, toda essa gramática vai ter que ser invertida, ok? Se estudar, nem é tão difícil assim, mas tem que estudar pra caramba, senão não vai conseguir. Mas se estudar, dá certo. E é isso.